Olá, com a graça de Deus, nós começamos mais um estudo bíblico. E hoje nós vamos falar sobre os dons que tem nas Escrituras. E vamos falar sobre os 5 dons do quíntuplo de Efésios. Aqui nas Escrituras, em Efésios 4, veja o que está escrito: os 5 dons que Deus deu para a igreja em questão de dons. E ele mesmo deu uns para apóstolos, pessoas que têm um dom de apóstolos, pastores que têm um dom de apóstolos, e outros para profetas. Tem pastor que tem o dom de profetas, pastores profetas, e outros para evangelistas. Então existe este cargo na igreja, o cargo de evangelista. E também existe o pastor também que tem um dom evangelístico. E outros para pastores e doutores. Doutores aqui são aqueles pastores que têm o dom de doutor, mais aprofundado nas Escrituras. Aqui em São João 21, no verso 10, está escrito assim: disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disseram-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos e depois de terem jantado. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Uma pergunta que Jesus fez para Pedro. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhes a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Jesus: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aqui Jesus estava passando para Pedro a função de pastor. Quando Jesus partiu, Pedro ficou sendo pastor ali, apacentando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, veja, tem doutrinas aí que falam que o pastor é só Jesus. Pastor é só Jesus, mas veja aqui, quem que apacenta ovelhas? É pastor. Então existe pastores. Jesus deixou pastores aqui. Aqui ele estava dando cargo de pastor a Pedro. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar?
ovelhas. Não é o cargo de pastor? Então Jesus aqui deu o cargo de pastor a Pedro, a Simão Pedro. Em algumas igrejas, irmãos, muitas pessoas falam em presbítero, e que presbítero é um outro cargo, pastor é um cargo, e presbítero e bispo é outro cargo. Mas não existe cargo maior do que o cargo de pastor. Nós podemos ver lá nos Efésios que só existe 5 dons: dom de pastor, dom de evangelista, doutores, nós vemos ali. Então, são 5 cargos apenas. E este cargo de presbítero e bispo, pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa. Nós vamos provar isso pelas escrituras, que não existe mais de 5 dons, somente o quíntuplo de Efésios. O dom de pastor, o dom de evangelista, o dom de doutor, o dom de apóstolo e o dom de mestre. Então, existem esses 5 dons, e esses 5 dons estão distribuídos sobre os pastores. Então, aqui, a Tito, está escrito assim, a Tito 1, por esta causa te deixei em Creta, o apóstolo São Paulo dizendo aqui, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que não tenha filhos, fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Agora veja aqui. Aqui em cima tem a palavra presbítero. Veja aqui que o assunto não mudou. Veja como presbítero e bispo é a mesma coisa. Veja aqui como ele fala aqui, porém, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Captaram, irmãos, aqui? Vejam, ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes bispos, como já te mandei. Aqui ele já fala em bispo aqui, não mudando de assunto, mostrando o quê? Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Mostrando que é a mesma coisa aqui, o presbítero e bispo é a mesma coisa. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente da circuncisão, que tem que circuncidar, não sei o que lá mais, aos quais convém tampar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, a troco de dinheiro, né? Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas. Muitos pastores querem pregar fábulas judaicas, tradição de judeu, sendo que nós somos gentios, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aqui, irmãos, em 1 Pedro 5, veja o que está escrito aqui. Os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Veja o que Pedro fala. Veja aqui que bispos, presbítero, pastor é a mesma coisa.
Veja o que Pedro fala. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Veja, o que Pedro era? Pedro era pastor. Veja lá, lembra lá de São João 21. Qual que é o cargo que Jesus deu para Pedro? Cargo de pastor. Mas aqui veja, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Veja, Pedro falando que é presbítero. Então, presbítero e pastor é a mesma coisa. Com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Veja que mostra de novo apacentai. Apacentai o quê? É pastor, é a mesma coisa. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, como tem pastores aí interessados em dinheiro, não em almas, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa de glória. Veja, foi citado aqui o sumo pastor. O que é sumo? Sumo é que está acima, sumo pastor é Jesus Cristo. E aqui na terra, Jesus deixou pastores, irmãos. Então, aqui tem mais outra escrituras mostrando que pastor, bispo e presbítero é a mesma coisa. Veja aqui, ó, em 1 Pedro 2, verso 24, levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Veja, que não tem cargo acima de pastor. Repetindo, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ao pastor e bispo. É a mesma coisa. É o mesmo cargo. Presbítero também é a mesma coisa. Então aqui, aos Efésios 4, vejamos aqui que são 5 dons. Somente existe 5 dons. 5 dons de pastores. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Que apóstolo? Apóstolo é aquele que começa. Paulo, por exemplo, foi um apóstolo. Pedro foi um apóstolo de Jesus Cristo. Depois de apóstolo, o que ele foi? Pastor. Então, pastor, apóstolo. Era um pastor, mas com dom de apóstolo também. E outros para profetas. Existe o pastor que tem um dom de profeta, ele profetiza, olha, eu tive uma visão. Então esse é o pastor profeta. E outros para evangelistas, nas igrejas tem evangelistas, que está abaixo do pastor, que ele prega o evangelho, que ele é evangelista, tem um cargo abaixo. Mas também tem pastores que têm o dom de evangelistas, que é o pastor evangelistas, e outros para pastores. Aqui é o pastor normal, pessoa que tem um dom de pastor normal. E doutores. Doutores aqui é aquele pastor que é mais aprofundado nas escrituras, é mais profundo. Certo, irmãos? Como nós sabemos disso? Através de um profeta,
profeta Elias, de Malaquias 4, versos 5 e 6, e o anjo de Apocalipse 10, verso 7, que nós acreditamos ser o profeta desta era. Então, com a leitura das mensagens deste profeta, nós sabemos os segredos das Escrituras, aquilo que está entre linhas, desde Gênesis até Apocalipse. Então, a leitura das mensagens me deu este entendimento, este conhecimento. Analise as Escrituras, irmãos, porque nela podeis conter palavras de vida eterna. Continue nos seguindo e dê o seu like e passe este vídeo aqui para mais pessoas que estão necessitando de um ensinamento como esse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.